que assim, vamos começar o nosso papo, né? Sobre cenários, pedagogia do vírus, cenários. Então, assim, só para a gente pensar, né? Que assim, um cenário sempre é uma história sobre o futuro que a gente conta. Quando a gente faz um planejamento estratégico, por exemplo, a gente sempre usa, no mínimo, 3 cenários, que é um cenário otimista, um cenário normal e um cenário pessimista, né? Para conseguir se planejar para as 3 coisas. Só que como nós estamos num momento assim imerso pela complexidade, a sensação que eu tenho é que todos os cenários vão acontecer ao mesmo tempo. Então, não vai ter um otimista, um pessimista e um normal. Vai ter tudo acontecendo junto, porque eu acredito que vai depender muito do nível de consciência das pessoas. E quando eu falo consciência, eu não estou falando só de consciência assim, por exemplo, alguém que é um economista tem uma super consciência do que vai acontecer economicamente maior do que quem não é. Mas isso não quer dizer que ele consiga fazer alguma coisa. Então, quando eu falo consciência, é alguém que realmente consegue fazer e mudar, né? Então, a gente vai ter, assim, eu fiquei pensando, né? Eu acho que tem 3 cenários que eu identifiquei, tá? O primeiro cenário é o cenário das pessoas que tiveram a percepção que esse movimento é um movimento biológico do planeta e que aconteceu como o planeta está, na verdade, tratando da gente como a gente trata de uma infecção no corpo, né? Tá? Então, assim, esses bichos estão me fazendo mal aí, deixa eu ver se eu consigo acabar com eles. E aí, se a gente conseguir ter um estilo de vida mais harmônico com a ecologia, as coisas vão dar mais certo. E aí, para ser harmônico com a ecologia, pressupõe cooperação, pressupõe economias criativas, pressupõe tudo isso. Então, eu acho que vai ter uma quantidade de pessoas que vão entrar nisso e que vai ampliar muito esses movimentos, né? Por outro lado, tem aquelas pessoas com zero de consciência, que nem aquela empresa em Paranavaí, que essa semana a empresa não parou, mesmo com ordem do prefeito, daí todo mundo pegou Covid, eles lotaram o único hospital da cidade e não tem lugar mais que peguem. Tá? Então, as pessoas estão morrendo porque o cara, enfim, né? E aí esses é assim, o mundo é assim mesmo, é uma crise e a gente vai ter que continuar vendendo e a gente vai ter que se esforçar mais para vender mais, para ampliar o consumo das coisas e etc, etc. Eu acho que essa é uma outra bolha que vai acontecer junto, um outro cenário. E tem um terceiro cenário que eu identifiquei também, que são as pessoas que forem tocadas pelas mortes, que morrer alguém da família ou morrer um grande amigo, tal, que dá um outro tipo de consciência que eu não faço ideia de como vai ser, né? Então, eu queria ouvir de vocês, se vocês identificaram mais do que isso. Difícil esse último cenário, o jeito que você falou, né? A pessoa tocada pela morte, assim, de verdade, ou alguém conhecido morreu, né? Ou Ou acabou morrendo mesmo alguém da alguém família, ela que acabou se contaminando.
Ou mesmo alguém que ficou hospitalizado e ficou lá deitado numa cama vendo pessoas morrer do lado dele, né? Eu passei essa experiência quando eu tinha 18 anos, que eu fui atropelada, né? E eu não posso dizer que foi só isso, porque foi meu próprio atropelamento, a minha recuperação, mas me tornou quem eu sou hoje. Né? Definitivamente foi a experiência mais forte da minha vida. E eu lembro de estar na UTI e o cara do lado, naquela época a UTI não era separada, era uma salona cheia de cama, assim, e o cara do lado, de repente, encher de médico e daí recolherem e levar embora porque morreu, né? E você lá olhando. Deve ser horrível. Eu hoje tive a oportunidade de participar de uma live com um senhor italiano que é um desenvolvedor, cara, tipo um guru da parte de desenvolvimento. E ele disse que na Itália, dizem que foram 20 mil mortos, mas chegam a 45 mil mortos. E ele está há 37 dias fechado em casa, sem sair da porta da rua, né? Ele faz uma análise mais antropológica do processo lá, em que ele trouxe três eixos, que tem o indivíduo, as pessoas, que tem os países e tem as organizações. E que até então o cenário era de muito individualismo, cada um buscar o que era melhor para si como pessoa, então a minha carreira, a minha saúde, o meu, né? Os países muito nacionalistas e as empresas muito narcisistas, de que meu produto é melhor do que o seu. Falando em cenário, ele associa o tal do Covid a um míssil que chega e devasta por geral. O que ele traz de cenário que a gente poderia trazer para cá é que, assim, ele comenta que uma enfermeira lá ganha 1.200 euros e um vendedor de mussarela ganha 3 mil. Então, acho assim, um dos cenários é ou a ressignificação, a valorização de algumas profissões, então me colocando no papel de uma enfermeira hoje, a gente se colocou em vários papéis, né, nesses cenários, mas a gente não se colocou também no papel de quem atende essas pessoas, de quem eventualmente pode morrer ou colocar a sua vida em risco, como foi o caso de, sei lá, 2 grandes desses speakers aí do governo e de medicina estiveram num papel desse, só que eles estiveram num papel de quem teve uma infraestrutura e sobreviveram, mas a gente também vai ter casos de profissionais na saúde que honram a sua palavra, mas que também vão ter as consequências, né, diante disso. E um A outro gente já cenário, teve, né? né? E um outro cenário que ele fala que as pessoas às vezes acham que aplicativo resolve tudo. E ele disse que o foco agora está nas relações. Então, você pode ir no Google e descobrir algumas saídas, mas que muitas das saídas vão estar nas relações. Então, acho que um cenário que chega mais próximo é que talvez aquelas pessoas que tudo resolviam só muito com a razão, aí entra naquela linha primeira, né, Pá, que você falou de consciência, essas pessoas vão precisar trabalhar mais a questão das relações do que só as decisões racionais, né? Sim. Né? Eu acho que uma coisa muito bacana que está acontecendo, eu como originalmente venho de TI, tá? E eu fui uma das primeiras pessoas a usar a internet no Brasil. Antes da internet tinha uma coisa chamada BBS, eu tinha uma BBS, né? Que é um Bulletin Broadcast System, tá? E aí a gente fazia amigos, né? E eu estou falando para vocês de coisas de 30 anos atrás, tá? Então, assim, eu tenho amigos que eu fiz nessa época virtuais e que daí viraram amigos reais e são amigos até hoje. Então, essa sensação de que o fato da relação ser à distância não atrapalha em nada a intensidade do sentimento é uma coisa que ninguém acreditava, né? Eu falava e pouca gente acreditava
Assim, não, mas não é a mesma coisa. É a mesma coisa, sim. Você pode ter um super amigo e conversar com ele online, né? E assim, as pessoas estão começando a ter essa consciência. E isso é muito interessante em termos de tornar o mundo menor do que é. Porque eu estava falando com a Alexandra, por exemplo, que o Fernando conhece, né? Outro dia nós resolvemos fazer um almoço de amigas. Então, assim, cada uma pegou o seu micro, o seu almoço, ligamos um e almoçamos. Como você vai num restaurante, almoçamos, né? E a Alexandra mora em Brasília, a irmã dela em São Paulo e os pais no Rio Grande do Sul. Então, ela instituiu uma vez por semana um jantar em família, que era uma coisa que eles não tinham há 30 anos, porque nunca tinham pensado nisso, que dá para todo mundo sentar e jantar junto, mesmo morando em cidades diferentes, né? Então, nesse sentido, aprofunda relacionamento. Uma coisa possível antes, mas que a gente só se deu conta agora. É possível faz muito tempo, mas pouca Sim. gente fazia, né? É possível há 30 anos. Há 30 anos atrás eu fazia isso, né? O meu primeiro amigo virtual foi o Rodrigo, e foi muito engraçado, porque foi assim, a gente começou a conversar sobre livros, né? Em BBS tinha fóruns de discussão. Então, tinha um fórum de livros, e a gente estava lendo O Pêndulo de Foucault, eu e ele, né? E nós começamos a conversar e ficamos super amigos, e a gente conversava toda noite, até que um dia ele falou assim: quantos anos você tem? Aí eu falei: 28. Aí ele falou assim: ai, agora você não vai mais querer ser minha amiga. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque eu tenho 13. Olha, Aí eu falei: não tem nada a ver. E nós ficamos muito, muito amigos, né? Ah, assim, durante muito tempo, né? E ele fez faculdade de engenharia e de psicologia, né? Mas hoje ele trabalha com TI. E aí, assim, ele morava em Sorocaba, e ele falou assim: eu quero ir aí em São Paulo te visitar. Eu falei: tá bom, mas vem com a sua mãe, porque eu fiquei pensando a mãe dele, falando assim, né? Ah, ele conheceu uma papa-anjo, né? Aí a mãe dele veio junto, nós ficamos amigas também, mas eu sou mais amiga dele do que da mãe, que é um pouco mais velha que eu, né? Então, assim, isso realmente não atrapalha em nada, né? E é importante o mundo se conscientizar disso. Eu não sei vocês, mas eu estou falando e vendo pessoas que fazia muito tempo que eu não falava e não via com essa pandemia, né? Agora, quem... Sobre Fala, Fernando. Então, é isso que você da tecnologia, que a tecnologia ela vem trazendo um outro arranjo de sociedade em que essas barreiras geracionais, econômica, embora a gente sabe que a inclusão digital ainda não aconteceu de fato, e geográfica, essas fronteiras se estreitaram, né? E aí a gente, sobre os cenários, assim, aí as minhas conjecturas de cenário, eu vejo a gente indo para um momento muito próximo, e, claro, em algumas medidas, porque
a gente vai ter todos esses cenários, né? Mas o de 68, né? Porque a gente tem a luta de classe, isso que acho que foi a Ana, não, a Maristela trouxe, essa questão da mais-valia e menos-valia do trabalho, e o trabalho ele não tem ele não é julgado pelo critério de retorno social, não tem, a forma com que se define o trabalho é meramente mercadológico, né? O valor do trabalho ele é mercadológico. E aí, isso aí a gente tem essas questões não resolvidas da luta de classe, isso vai vir à tona, né? Isso está muito latente agora, ocupado, né? E aí a gente tem e essas contas não resolvidas, 68, por exemplo, é o paralelo que eu faço com 68, porque 68 a gente teve, o mundo ardeu em revolta, porque ainda tinha a ressaca da Segunda Guerra, tinha a ressaca da Guerra do Vietnã, que aquilo foi, né, acho que foi o grande panfleto, né, foi a Guerra do Vietnã, e a ressaca disso gerou o que a gente viu em 68. Né? Eu acredito que o Covid ele vai trazer algumas ressacas, né, dentro dessas análises que a gente faz do ponto de vista dos indivíduos, dos países, das organizações. A gente vê a forma com que está sendo trabalhada a política, a distribuição de recursos, a própria forma com que é discutida a ideologia, né? Porque estão partidarizando, estão, enfim, adotando as narrativas, né? De teoria da conspiração, que a gente vê que isso é uma disputa de narrativa ideológica que vem como plano de fundo. E isso vai repercutir no cotidiano doméstico, somando aí essa sensação de perder um ente querido, de perder, né? A morte que ela vai se avizinhando para todo mundo. Então isso vai gerar uma ressaca. E aí como as pessoas vão reagir, aí dentro dessas reações, assim, os cenários que eu imagino é a da revolta, tal ou parecido com 68, e um outro cenário, um outro plano, porque assim, o que a gente ainda tem, assim, as memórias que a gente tem de contestação ainda é essa da revolta, do movimento estudantil, do movimento sindical, né? O nosso ideal anárquico, ele ainda é construído, mas nessa perspectiva. Mas tem uma outra perspectiva também, que é o fenômeno Greta, né? Que já é outro fenômeno da desobediência civil, do não fazer, do não compactuar, do simplesmente virar as costas. Aliás, não é simplesmente virar as costas, né? Mas no sentido de protestar sem quebrar os vidros, vamos dizer assim, né? De uma forma simplista. Então eu vejo e claro, e as reações disso tudo, né? E o que vem pavimentando tudo isso é a comunicação e a tecnologia que estreitou essas barreiras, né? Do que a gente tem essa barreira geracional, a barreira geográfica, em certa medida a barreira econômica também. E aí essa turma que está vindo, né? Esse fenômeno Greta, que aí Greta é um fenômeno, ela é um eco de várias vozes e várias vozes são eco dela, é uma coisa interessante que eu vejo até como uma esperança, assim, como um alento, né? Porque o ideal aliás, aquele ideal do movimento contestatório a partir da revolta, dessa coisa mais incisiva, ele é um ideal que não se mostrou muito, vamos dizer assim, o resultado disso, pelo menos no século XX, mostrou-se que o Estado venceu, a força venceu, né? A gente viu na França, depois daquilo tudinho, De Gaulle voltou, triunfou, né, em cima daquilo tudo. Então, assim, é uma estratégia que não serve ou não dá certo. Mas tem essa outra já desses outros fenômenos aí, da Greta e dessa meninada aí, já tem outros fenômenos da permacultura, das ecovilas, das comunidades que devem se formar a partir disso, né, ou as formadas que vão se fortalecer, né, e essas tecnologias, as tecnologias leves que tem, eu acredito que isso vai ganhar muita força, ganhar muito espaço. E aí eu tenho visto, assim, agora é aqueles outros cenários, aí dentro disso, os comos e quandos é que aí fica, e se, né, se esses cenários que a gente supõe vai se concretizar. E aí o que eu trago também assim,
é o ambiente em que eu trabalho, o ambiente que eu vivo, que ele é um ambiente que também vai motivar essa construção de cenário, né? Então, enfim, na polícia, você está na polícia, que é a resistência do Estado, né? E, ao mesmo tempo, a gente olha para a história, então a gente constrói esse cenário levando em consideração esses elementos, né? Que são os que eu tenho, assim. E outros, que é os que a gente vai vendo e construindo dentro desses ambientes igual esse nosso, né? Eu imagino que... Tá baixo. Hã? Tá Tá baixo o baixo? som. Agora melhorou. Tá, deixa eu ver aqui. Por quê? Acho que é só ficar mais perto mesmo, para quando estava mais É. para trás. Melhorou agora? Sim, Muito. tá ótimo. Tá. É que estava em 54%, não me pergunte por quê. A minha... Eu, assim, imagino que seja algum gato que andou aqui por cima. Mas eu acho que nesse momento, pelo menos, não vai ter um confronto político, tá? A gente tem a questão do nosso presidente, mas eu acho que agora o confronto que possa ter é muito mais contra a doença mesmo e coisas assim. Mas que com certeza vai mudar e gerar muitas ressacas, isso sim, né? E tem coisas que a gente mesmo fica pensando, por exemplo, uma consciência que eu tive, né? Já há uns 4 ou 5 anos, todo dia eu termino o dia com o olho seco e ardendo, tá? Assim, eu tenho que pingar colírio. A partir de umas 9 da noite, assim, eu só consigo ficar acordada se eu pingar colírio. Daí começou a quarentena e o meu olho parou de ficar seco. Sábado teve aquela carreata lá do pessoal que queria... A volta do comércio. E eu moro numa avenida, e eles ficaram uma meia hora aqui na avenida, com os carros ligados e buzinando. De noite eu estava com o olho seco. Então, eu nunca tinha conectado o meu olho seco com uma alergia ou alguma reação com a fumaça de carro, né? O que me faz pensar se eu estou morando no melhor lugar para mim. E eu acho que eu não devo ser a única pessoa por quem isso está passando pela cabeça. Então, todas essas coisas vão influenciar e assim, muita coisa vai mudar. Mas é importante a gente perceber que essa mudança é dentro de um paradigma de complexidade, então não vai ter um certo, um errado, um jeito único de fazer as coisas, né? Vai ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Agora, eu acredito sim que se a gente voltar tudo como era antes, e aí eu estou falando em termos ecológicos, em termos do que a gente estava fazendo com o planeta, tá? E aí o que a gente está fazendo com a gente vai junto, porque nós somos parte também do planeta, vai agravar o problema. Porque eu acredito mesmo que isso é uma reação biológica. Mas na última semana teve notícia de várias outras coisas acontecendo, né? Vulcão, terremoto, ressaca. Verdade. Exatamente. Né? Eu ouvi uma coisa, não sei se é verdade, mas que mudou a frequência de vibração da Terra
por não ter tanta gente andando e se mexendo e fazendo barulho. Então, isso mexe em tudo. Haja vista aqui em São Paulo a questão da poluição, né? E não só aqui em São Paulo, mas em outros lugares que foi sentido, não só sentido isso, mas visto a olho nu aí, pelo céu, por tudo, né? A nossa volta, a forma como a Terra já reagiu com essa diferença de movimentação, né? Eu moro do lado de um pequeno parque aqui no Brooklyn e os pássaros estão cantando. A gente não ouvia antes os pássaros e agora você ouve porque eles estão tomando conta do espaço que antes a gente não dava, né? Eles acabavam fazendo isso de madrugada porque era o tempo que eles às vezes tinham. Me veio à cabeça também uma situação que apareceu ontem para mim, nessa linha dos cenários. Um amigo meu comentou de um menino de 22 anos ter cometido suicídio. Então, aí não é nem morte pelo corona, né? Mas como é que as pessoas, acho que aí é um cenário mais amplo, como é que as pessoas estão lidando com as suas questões psicológicas, dado o confinamento e dado um momento que talvez todo mundo tivesse uma certa fuga. Alguém fugia para o trabalho, alguém fugia... E agora está difícil de fugir de si mesmo, porque está todo mundo, a grande maioria, tendo que viver as relações com seus filhos, com seu marido ou esposa, ou com seu pai ou com a sua mãe próximo, ou consigo mesmo. Então tem esse outro lado também de que esse pós-corona aí a gente vai ter provavelmente alguns reflexos desse isolamento forçado, né, em termos psicológicos, eu digo, né? Eu acredito nisso também, né? Eu percebo, conversando com pessoas tal, que tem gente que fica absolutamente desesperado, né? Por não poder sair. E assim, a Maria Grazia, que é uma amiga minha italiana, que tem 85 anos, falou assim, olha, eu acho isso muito estranho, porque na Itália eles já estão há 2 meses, né? Aí ela falou assim, eu acho muito estranho as pessoas reclamarem, porque você fica em casa, com todo o conforto, se comunicando com quem você quer, vem entregar as compras na porta, não falta nada. Na época da guerra, a gente ficava num buraco meses a fio, sem comida, sem banheiro, sem saber da família e morrendo de medo o tempo todo. Talvez falte esse Hã? chacoalhão. Talvez falte esse chacoalhão no pessoal de hoje em dia, né? Interessante. A Maristela, ela fala dos efeitos psicológicos, né? E um outro efeito também que a gente pode colocar no bojo aí é que a gente agora, porque uma coisa é a gente falar, por exemplo, uma situação, a gente falar de confiança e amor num ambiente hostil, é muito difícil você falar de confiança e amor e as pessoas se entregarem, porque, né, para a gente amar, a gente precisa confiar, né? É uma relação. E quando o ambiente é muito hostil, e a gente fala disso, fica uma coisa muito cognitiva, não existe uma experiência. E aí essa experiência ela só surge quando existe uma confiança, né? Você só... E aí a pessoa experimenta e a pessoa aceita a proposta. Quando a gente fala de ar puro, do canto dos pássaros, isso, a água limpa, né? Eu vi agora há pouco no Mídia Ninja que a Baía de Guanabara, um negócio lá que era uma água podre lá, já dá, tem lugar que a água já está ficando cristalina. Então a gente falar olha, a gente precisa cuidar do planeta, porque para não... E esse discurso que opera ali no cognitivo, as pessoas acabam não se apropriando, em nós mesmo, né? Porque a gente não experimentou. E agora, depois desse período de isolamento,
Você vê, a Maristela já experimentou, viu, os pássaros lá na área urbana que não tinha. Então, isso já gera um lastro de que, olha, a vida pulsa, né? Isso aí vem trazendo outros efeitos também, gente, ó. A gente tem que cuidar do planeta, não é só por causa do... Não, é porque é bom, é gostoso viver no ar puro, né? E E tem aí, uma coisa, né, Fernando? Você falou do ambiente hostil, mas um ambiente difícil e um ambiente hostil são coisas diferentes, né? Então, assim, nós estamos num ambiente difícil, porque, claro, né, tem todas aquelas coisas que tem que fazer e tal, mas, normalmente, um ambiente difícil junta pessoas. É só você ver como pessoas que passaram por qualquer dificuldade juntas ficam mais unidas, né? Não no ambiente hostil. Um hostil separa, mas um difícil junta. eu estava fazendo uma Mas analogia aí que também acho que não são todas as pessoas que estão preparadas, né, para esses ambientes. A gente não tem o que a gente vê, você estava falando das pessoas que ficam desorientadas, por exemplo, para sair. São pessoas que não estão preparadas mesmo, e às vezes você, o ficar com você mesmo, a sua voz interna é muito ruim, né? Como a Maristela falou, as pessoas tinham uma válvula de escape, que é a questão de sair, e de ir para um ambiente de trabalho, ir para um ambiente de amigos, tal, porque tem muita gente que eu vejo que não para em casa, não é porque não gosta da casa, mas sim porque não consegue ficar sozinho consigo mesmo. Isso é uma coisa que eu amo, que tem esse preparo, né? E não é todo mundo que gosta disso, porque às vezes também tem ali sombras, tem alguns demônios, algumas ideias, ou sei lá, algumas coisas que precisam ser resolvidas antes de ficar com isso, né? Antes de ficar consigo mesma. Então, também assim como a questão, acho que da nossa volta, né? Nem todas as pessoas conseguem ver o céu esses dias, ontem e hoje, o céu tá maravilhoso, gente. Você conseguiu olhar para o céu, você conseguiu olhar, escutar os pássaros, como a Maristela falou, olha que coisa maravilhosa, mas nem todo mundo consegue enxergar isso, né? A gente vai começar a lidar também com essa mudança ou com essa adaptação de lidar com os sentimentos propriamente dito. É isso mesmo. Parece que é um tempo mesmo de, tipo, de resoluções, né? De você achar soluções e se reconstituir ou reconstituir algumas coisas, tanto coisas quanto relações, ou o modo como você lida com essas coisas também, né? Porque tenho certeza que pelo menos uma coisa, algum de nós se sentiu muito desconfortável nesses momentos. Tipo, tem gente que sentiu com tudo, entrou em desespero, outras com menos, mas uma coisa, tipo, pode ter causado, mas às vezes a gente consegue resolver isso em pouco tempo. Que a gente começa a tentar lidar de uma outra forma. Acho que é isso, ver o que a gente se incomoda e conseguir achar novas formas, né? Porque talvez fazendo dessa nova forma tenha resultados bons, independente de quando isso passar ou não. Eu acho que é bem isso para mim, né? Essa situação. E eu acho que os possíveis cenários, quando vocês estavam falando, eu acho que ainda vai ter muita coisa boa. Acho que vai ter muitos cenários positivos. Porque tem muita gente esperando que isso passe. Então, quando as coisas melhorarem, eu acho que vai ter uma certa onda de otimismo, porque tudo melhorou, porque tudo passou, porque tem uma coisa nova. Não tudo, né? Mas nesse sentimento de estamos aqui ainda e estamos continuando. Nesse sentido. Não, nesse sentido, eu imagino, por exemplo, tá? E quando a gente reencontrar as pessoas pessoalmente, né? Isso vai ser muito mais legal do que quando a gente encontrava antes essas mesmas pessoas.
A relação vai ser diferente já. A relação vai ser diferente, tá? Agora, num nível macro, eu não consigo ainda visualizar como essas relações vão acontecer diferente, né? Como é que isso vai ficar em termos de organizações de todos os tipos, né? Desde empresas, governo, enfim, todas essas coisas, né? O Fernando acho que falou muito da Greta, mas eu tô sentindo que o dinheiro ainda tá burlando muitas coisas, assim. Tá Tô... sentindo, Oi? tá sentindo o quê, Ana? Não, o Fernando falou da Greta, né? Essa onda que estava vindo. Parece que tudo deu uma baixada e o dinheiro está conseguindo burlar várias coisinhas, assim. Não sei, acho que eu sou um pouco mais pessimista nesse sentido. Isso sempre vai acontecer, né? E eu imagino que, assim, as pessoas vão precisar aprender a viver bem, independente de ter um monte de dinheiro, né? Que, na verdade, esse é o De aprendizado. segredo para você ser próspero, não é ganhar 1 bilhão, mas dentro do que você ganha, ser suficiente para você estar feliz. Sim. Tem uma relação diferente, né, com o dinheiro. Então, você está falando mais do individual mesmo. Então, mas o que acontece é que mesmo as empresas, né, vão ter que baixar preços e coisas nesse sentido. Então, a gente já está vendo... Então, empatia. A gente está vendo coisas já acontecendo dos dois lados, né? Desde empresa mandando todo mundo embora, até empresas que estão pegando o salário dos diretores, por exemplo, e cortando o salário dos diretores pela metade, em vez de cortar do lado mais fraco, né? E assim, de verdade mesmo, né? Quem ganha 50 mil vive com 25 bem, né? 5 mil tá legal. Que isso, pá? Você trabalha para ganhar 50 mil? Imagina, a gente nem trabalha para isso. Agora, Mas assim, diga. A fala da Vitória me remete à história da gente ficar pensando no futuro, né? Que é o processo aqui que a gente está fazendo de cenários, mas também vem uma outra fala que é a história é caminhando que se faz o caminho, né? Então, o que eu quero dizer, talvez tenha tanta gente se preocupando com o the day after, né? Ou o dia lá na frente, que não se permite viver o que a gente está vivendo agora. Então, assim, tem dia aqui, eu costumo dizer que tem dia que eu quero cama o dia inteiro, mas tem dia que eu trabalho o dia inteiro, e eu sou autônoma, eu sou consultora, então não tenho patrão, né? Mas é aquela história da culpa, né? O que você vai fazer? Tem tanta gente produzindo 5 mil lives, eu cansei de live, entendeu? Hoje a minha irmã falou comigo agora, que o ministro, não sei o que, o dólar, eu falei, eu não vi nada. Então tem dia assim que eu quero me concentrar em tudo. Então eu acho Hoje eu vi um vídeo de uma live de eu não lembro o nome dele, ele tava falando com o Fábio Porchat, eu não lembro mesmo o nome dele, e ele tava falando sobre essa cobrança de ser ocioso ou não. Oi? De ser produtivo. Que tipo, as pessoas falam, nossa, agora você vai em casa, daqui uns 2 dias você vai ter tempo de... ele é cantor, eu acho que ele é rapper, né? Tipo, de produzir mais música. Emicida. Isso, aí ele falou, tipo, mano, eu quero ficar em casa vendo programa de culinária. E pronto. Porque é aquela cobrança do tipo,
Porque quando você tá em casa, as pessoas atrelam que você não tá fazendo nada. E às vezes o nada é bom, porque o nada é bom pra você, Sim. de te deixar bem. E aí ele fala dessa cobrança de estar sempre ali, de estar sempre produzindo, de estar, tipo, vamos estudar pra quando voltar eu estar melhor. Tipo, essas coisas tem, mas tem que ter o seu tempo. Não uma cobrança, tipo, você todo dia tem que estar trabalhando porque, meu, não esquece, você tá em casa, mas não é pra largar tudo. Não é nesse sentido, ele fala dessa ociosidade que é uma coisa cobrada, né? E julgada nesse sentido. Não sei o que vocês acham muito. É engraçado, né? Porque muitas vezes a gente está no escritório onde a gente deveria estar produzindo e não está produzindo. E está jogando conversa fora, e está olhando pela janela, e está, sei lá, fazendo nada no computador, mas está cumprindo o horário comercial que você tem que cumprir dentro do escritório, né? Só que aí quando a gente vai para casa, dá uma culpa no sentido de, eu tenho que, o famoso tenho que estar fazendo alguma coisa. E aí acho que é muito mais uma coisa da nossa cabeça, né? Eu concordo com a Maristela, porque assim, eu sentia muita culpa, por exemplo, numa tarde que eu estava de saco cheio, que eu falava assim, cara, eu não quero, vou para casa e vou dormir, sabe? Aí eu vinha, aí você fica assim, cara, como assim eu vou dormir, né? Eu tenho conta para pagar. A gente que trabalha por conta, você fica assim, cara, você não está produzindo, você não está ganhando, né? Você não vai entrar, você não vai pagar conta. Basicamente é isso que vinha na minha cabeça. Só que aí você fala assim, cara, tá bom, aí você para na frente do computador, só que você também não está produzindo. Então é preferível você ir dormir, né? Descansar, fazer aquele tempo, quer dizer, porque o seu horário não é o mesmo horário de todas as outras pessoas, né? Cada pessoa tem um horário criativo ou produtivo diferente, né? Eu não sou uma morning person, por exemplo. Eu detesto, odeio, acordei a vida inteira, porque eu preciso cedo. Mas se eu puder acordar 9, 10 horas da manhã, cara, eu passo o dia feliz. Vou até 9, 10 horas da noite, né? Então, assim, esse hábito também, essa mudança nossa também leva um tempo, né? Hoje eu me sinto muito menos culpada de fazer isso. Às vezes que eu tô de saco cheio, eu falo, cara, não vou produzir, vou embora, literalmente. Claro que eu não falo para minha equipe que eu tô indo para casa dormir. Mas, né, tipo, vou tal, faço isso e depois eu acordo e trabalho até 10, 11 horas da noite. Mas é difícil essa mudança, né? Porque o habitual, né? Ou todo mundo, vamos dizer assim, entre aspas, diz, a sociedade diz, o padrão diz que você tem que seguir isso e que você tem que fazer isso, né? Verdade. Sabe que é muito engraçado isso, Cláudia, porque há uns 15 anos atrás, o cara da Quality Mark me encomendou um livro 2 meses antes de um Conar. Eu tinha que entregar 1 mês antes. Então, eu tinha 1 mês para escrever o livro. Tá? E eu falei assim, como que eu vou fazer isso? Então, eu falei para todo mundo que eu ia viajar, tá? E me hospedei num Ibis, do lado do aeroporto, a 1 quilômetro da minha casa. Mas ninguém sabia que eu estava lá, né? Porque eu falei assim, Meu Deus. eu vou ficar no hotel, eu vou pedir comida no quarto, né? E aí eu vou fazer assim, eu vou dormir quando eu tiver sono, comer quando eu tiver fome, e o resto do tempo eu vou escrever. Então, eu fechei a janela, fechei o blackout, para não saber se era de dia ou de noite, né? Guardei os relógios, tá? E fiz isso, né? E eu consegui escrever o livro em 10 dias, tá? Só que quando terminou isso, né? Eu percebi que eu estava assim, eu tomava café da manhã às 7 da noite, daí almoçava meia-noite, jantava às 6 da manhã, sabe? Uma coisa assim, totalmente doida, e realmente assim, o meu horário de produção criativa é de madrugada. Isso é uma coisa que eu já percebi, né?
E eu acho que é de todo mundo, na verdade. No ITA tem uma expressão que a gente fala, né, nesse tempo de maior rendimento, que é no cu da madruga, né? Bom nome para um bar, hein? É. E aí, depois demorou um ano para os meus horários voltarem ao normal, né? Eu ficava morrendo de sono e tal. Mas tudo bem, deu certo. Agora, eu não estou fazendo isso, mas, na verdade, com essa coisa de não sair de casa, os meus horários superajustaram para uma coisa mais normal, porque antes eu dormia super tarde, acordava cedo, daí ficava cansada, enfim, né? E agora eu estou indo dormir tipo 11 da noite, acordando 7 da manhã, dormindo 8 horas sem interrupção. Tá interessante. Eu acho que são os gatos. Os gatos dormem o dia inteiro e daí na hora que eu vou dormir eles acordam e começam a fazer zona, né? Eles têm liberdade criativa, negócio criativo o tempo todo. Como destruir neste momento, aí eles vão lá e vão. Mas então é isso, gente. Eu queria terminar, porque já são 9 horas, né? Esse papo com uma poesia do Serrat, que chama Caminante. Eu não sei se vocês conhecem, que tem uma música, inclusive, que é uma música sobre os peregrinos de Santiago de Compostela, né? Mas ele termina assim, né? Caminante, son tus huellas e o caminho e nada mais. Huellas são pegadas, então, caminhante, o caminho são as suas pegadas, só isso. Caminante, não há caminho, se hace caminho al andar. Se faz o caminho quando se anda, né? E a gente está exatamente num momento de perceber isso. Não adianta a gente ficar pensando como já fizeram, porque isso nunca aconteceu antes, né? Eu não sabia, a gente estava sincronizada, né? Eu falei. Muito Essa obrigada. música é muito linda. Procura, Caminante, do Juan Manuel Serrat, que é um espanhol. Vou procurar. Opa, escreve no chat que eu não sei escrever isso, não. Por favor. Normal. Eu quero ouvir vídeo, eu tava pensando, como que eu vou escrever? Gente, então eu vou me despedindo, porque eu tenho um compromisso agora às 9. Não é com o namorado, mas é uma outra live importante com Cláudio Tebas, então lá vou eu escutar. É às 9, é verdade. Para ele. Tá? Beijo. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Bom, beleza. E aí, assim, qual é o assunto para o próximo papo que vocês gostariam? Good question. Vamos conversar sobre estratégias de quarentena? O que cada um está fazendo? Gostei. Estratégias de sobrevivência na quarentena. Sobretudo de a gente se manter mais íntegro, inteiro, assim, né? Sem se desesperar tanto com o que vem de fora, né? Aí é focar no de dentro. Como se manter sã, né? Gostei da ideia. Então, estratégias de sobrevivência na quarentena. Vai ser engraçado. Ok? Ok. Beijo, pessoal. Obrigada, galera. Beijo. Boa noite. Até que vem. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.